tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, Brasil, boa tarde, Portugal. Seja muito bem-vindo à minha live. Hoje a gente marcou um encontro para a gente conversar sobre perdão e ciclos de pecado. E aí, minha amiga, tá preparada? Tá preparada para essa conversa? Muitas vezes as pessoas fogem desse tema, né? Foge não, minha amiga, vem cá! Vamos junto trilhar nesse caminho de libertação. É muito importante para que você viva uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre. Não estar presa a circunstâncias tão, né? Às vezes bem fortes, às vezes não tão fortes. Mas independente do que você passou, o perdão é para todos. O perdão é para todos. Então, é possível você perdoar com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Consolador. Lá em Atos 2 fala que o Senhor deixou o Espírito Santo para que ele pudesse nos consolar. E é através desse amigo verdadeiro que você pode sim liberar perdão. E perdoar te faz livre das amarras, das prisões, te faz livre de situações, te faz livre de dores, de angústias, de crises. Eu te convido a pensar e refletir sobre isso. Fácil não é. Hoje eu até postei um vídeo, né, de uma moça que estava pedindo perdão pro irmão e o irmão correu. E foi o encontro dela e foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa. E o perdão, ele traz isso, ele traz reconstrução, ele traz novos paradigmas, ele traz renovo, né? Ele religa as pessoas, foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos religou ao Pai e é através do perdão que a gente consegue se reconectar com outras pessoas. Então, o primeiro passo para você perdoar e romper os ciclos de pecado é que o pecado, quando você decide perdoar, você está alimentando o seu espírito. Você está alimentando aquilo que vem de Deus, a sua identidade que vem de Deus. Por isso que eu ligo muito esse assunto, né? Perdão e identidade. Porque quando você decide perdoar, você está religando a sua identidade, a identidade de Deus. Porque você abre mão da sua carne, abre mão do pecado e decide alimentar o seu espírito. Decide alimentar aquilo que é bom. Lá em Gálatas fala sobre os frutos do espírito e como a gente deve acrescentar, como a gente deve alimentar eles em nós, pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, por frequentar a igreja, por pensar nas coisas de Deus, ouvir louvores. Então, quando a gente faz isso, a gente afasta o pecado da nossa vida, porque a gente não tem tempo de pensar no pecado, né? A gente não tem tempo de ficar se preocupando com ele. Por quê? Porque a nossa vida tá tão preenchida de Deus, tá tão preenchida do poder de Deus, tá tão preenchida com a mentalidade de Deus, que a gente não tem tempo para ficar dando vazão a essas coisas, né? Hoje a gente ouve muito essa questão sobre mentalidade, que a gente precisa ter uma mentalidade boa, pra gente trazer coisas à nossa mentalidade. A maior transformação de mentalidade vem através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente muda a nossa mentalidade. É através da leitura da palavra de Deus, de se alimentar daquilo que vem do Pai. Então, quando a gente perdoa, a gente afasta o pecado. E isso, só isso, já valeria muito a pena. Porque aí você deixa de viver uma vida de mediocridade, você deixa de viver uma vida de dor, de desespero, uma vida ruim. Você deixa de trazer coisas ruins e começa a viver aquilo que é bom, né? Paulo fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança.
Então, quando a gente perdoa, a gente abre mão dessa memória e começa a viver, a trazer à memória aquilo que dá esperança. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa entender que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus para isso. Eu não tô querendo aqui falar para você ser uma super mulher ou um super homem e falar, ai, eu perdoo. Muitas pessoas falam bem assim, eu não sinto de perdoar, mas perdoar não é sentimento. Você não tem que sentir que perdoa. Você precisa decidir perdoar. Decida perdoar hoje e ore para que o Espírito Santo transforme o seu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra lá em Mateus 18, 21 a 25, fala sobre a parábola do credor incompassivo. Você já leu essa parábola? Ela é muito forte. Ela é muito impactante. Porque ela traz o que acontece com a gente se a gente não perdoar. Nessa parábola, era um rei que cobrava o seu servo uma dívida muito alta, que ele não poderia pagar. Assim como Jesus pagou uma dívida por nós, que nós não poderíamos pagar. E aí esse rei foi cobrar, né, esse servo, essa dívida, e o servo disse que não tinha como pagar. E aí o rei absolveu o servo dessa dívida, liberou ele da dívida. Só que o servo do servo também devia a ele. E aí, o que ele fez? Ele não perdoou a dívida. E quantas vezes a gente faz isso, né? Porque Jesus já nos perdoou lá na cruz. Jesus já pagou por todo pecado, por toda dor, por toda transgressão, por toda injustiça, por toda culpa, por toda ofensa. Ele já derramou o sangue dele na cruz do Calvário por tudo isso que fizeram com você. O sangue representa vida, não morte. Então, Jesus deu a sua vida. Não foi só por você, mas foi por todas as pessoas, por todos que cometeram alguma coisa contra você. E aí esse servo não perdoou. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi entregue aos verdugos. O que significa isso? Aos atormentadores, em outra versão. Significa que quando nós não perdoamos, o diabo ele tem total legalidade sobre as nossas vidas. Ele tem acesso a nós. É isso mesmo, minha amiga. Então, quando você não perdoa, você não consegue romper os ciclos de pecado que tem na sua vida. Você não consegue, às vezes, você tem algumas atitudes e não consegue fazer coisas diferentes. Então, você precisa perdoar, você precisa se desprender dessas lembranças, dessas memórias, dessa crise. Você precisa levar para Deus todo esse sentimento ruim que está no seu coração. Porque a falta de perdão, ela faz isso, ela nos deixa adoecido emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue, a gente fica adoecido, né? Fica adoecido o nosso corpo. Lá em Salmos vai dizer que dói os nossos ossos. Então, eu te convido nessa tarde, nessa live tão curtinha, a refletir sobre o que você precisa se desprender, qual o sentimento que você precisa entregar para o Senhor. Tudo parte disso, de entregar o sentimento para Deus. O primeiro passo para você se desvincular dessas lembranças, dessas dores, dessas memórias, é colocar tudo isso na cruz. Porque Ele já levou, amiga. Gata, olha aqui nos meus olhos. Ele já levou sobre si todas essas dores e todas essas transgressões, e o seu castigo te traz a paz que excede todo entendimento.
Então, abra a mão hoje, tire um minuto de oração depois dessa live e entregue ao Senhor. Entregue os sentimentos. Se você se sente injustiçada, se você se sente amedrontada, se você se sente desconfortável, se você se sente insegura, se você se sente sem paz, entregue isso para Ele hoje e seja livre em nome de Jesus. Obrigada por você que está aqui me acompanhando, obrigada por você que está aqui comigo. Um grande beijo no seu coração e eu desejo que você seja liberta e que você encontre a sua identidade no Pai.